Olá, senhores, bora para mais uma questão de cinemática vetorial. Olha só, um barco tem velocidade de 14,4 quilômetros por hora. Se você dividir isso daqui por 3,6, você vai chegar que essa velocidade equivale a 4 metros por segundo. Em águas paradas. Então ele já está garantido para você, ó, a água está parada, a velocidade do barco é 14,4 quilômetros por hora, ou 4 metros por segundo. Então, e se a água estiver em movimento? A velocidade dele em relação à água continua sendo a mesma. 14,4 km por hora. Em relação à margem que vai mudar, porque aí vai ter a resultante dessa velocidade com a velocidade da água, da correnteza, né? Com ele, deseja-se atravessar um rio cuja correnteza tem velocidade de 2 metros por segundo, constante, indo de um ponto de uma margem até o ponto diametralmente oposto na outra imagem. O ângulo que o eixo longitudinal do barco, ou seja, o maior eixo dele ali, tá, no comprimento dele, deve formar com a normal, a correnteza é. Então, olha só. Aqui nós temos a correnteza. Vamos desenhar a correnteza aqui, ó. O vetor velocidade da correnteza é esse daqui, vertical para baixo. E ele já deu, né? Falou que vale 2 metros por segundo. Ele vai colocar um barco que quer sair, por exemplo, do ponto A, e ele quer chegar no ponto diametralmente oposto a ele. Ou seja, do outro lado, na mesma perpendicular aqui, ó, do outro lado, ele quer chegar no ponto B. Obviamente que a hora que a gente coloca o barco aqui na água, se ele mirar no ponto B, ele não vai chegar em B, ele vai chegar um ponto mais abaixo de B, porque a correnteza puxa ele para baixo. Então seria necessário esse barco dar uma certa inclinação aqui. Então percebo que o vetor velocidade do barco, ele vai ter uma certa inclinação em relação àquela horizontal ali, aquela linha pontilhada. E essa velocidade do barco nós sabemos que vale 4 metros por segundo, certo? Bom, a correnteza, ao mesmo tempo que o barco tenta andar, a correnteza puxa ele para baixo. Então aqui nós vamos ter a velocidade da correnteza, que nós sabemos que vale aí 2 metros por segundo. A resultante desses dois vetores, meninos, olha só que bacana. Se a gente traçar aqui a regra do paralelogramo, a gente chega aí que a velocidade resultante, ela dá exatamente na direção dessa linha pontilhada, né, preta, e apontando lá para o nosso ponto B. Esta é a velocidade resultante. Bom, a pergunta do exercício é: o ângulo que esse eixo longitudinal dele, o eixo longitudinal dele é o eixo da direção da velocidade dele aqui, ó. O ângulo que ele faz com a normal à correnteza. Espera lá. A nossa correnteza, ela é vertical, segundo o meu desenho. A normal é a mesma coisa que ortogonal, a mesma coisa que perpendicular a ela, seria essa linha aqui. Então, ele quer saber o ângulo em relação à horizontal para nós, ó. Ele quer saber este ângulo θ aqui, certo? Para isso, nós vamos montar aqui uma regra da poligonal. Olha só, aqui eu tenho a velocidade do barco, que nós sabemos que vale 4 metros por segundo. Aqui nós temos a velocidade da correnteza, que nós sabemos que vale 2 metros por segundo. Regra da cabeça na bundinha, né? Regra da poligonal. A resultante parte de onde eles partiram e chega onde eles chegaram. E essa resultante, nem me interessa conhecer ela, porque o que ele pede para nós é apenas esse ângulo θ. E como eu conheço o cateto oposto e a hipotenusa em relação a esse ângulo, eu vou aplicar uma relação trigonométrica do seno. O seno é sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa. 2 sobre 4 é a mesma coisa que meio, certo? E aí o ângulo que o seno dá meio seria o ângulo de 30 graus para nós. Portanto, a inclinação do barco tem que ser 30 graus em relação horizontal, o que nos confirma como correta a nossa alternativa C. Fechou, senhores? Grande abraço a todos.